comunidade de fé chamada Ebenezer, nós estamos em festa. Você pode dizer amém? Amém. E essa festa, ela não acaba hoje. Você pode dizer amém? Amém. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela: ainda tem amanhã. Você está proibido de não comparecer. Se você não comparecer, Jesus vai te pegar. Agora não venha não. Aleluia. Olha, amanhã eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muito para derramar sobre as nossas vidas. É por isso que você não pode faltar. Amém? Mas olha, são 6 anos de história. Mas o que é interessante é que essa história, ela não começou há 6 anos atrás. Mas ela começou um pouco antes. Ela começou, para ser mais preciso, no ano de 2007. Foi esse o ano em que o Senhor, Ele me chamou para pastorear aqui nessa comunidade. E nós começamos a pastorear a primeira igreja batista em Parque Paulista. Foi ali que nós começamos a descobrir o que é ser pastor. E foi uma jornada de muita aventura, de muita alegria, de muitos acertos, de muitos erros. A verdade é que, como um pai de primeira viagem, nós estávamos entendendo o que é pastorear, e Deus nos deu alguns de vocês para serem os nossos cobaias, né? E graças a Deus que nós sobrevivemos, porque nós chegamos até aqui, amém? Mas olha, em 2007 nós recebemos essa palavra do Senhor, esse convite tão abençoado. Sem dúvida, irmãos, uma das maiores dádivas do Senhor na minha vida foi poder conhecer vocês, foi poder pastorear a vida de vocês. E ali começou a nossa jornada, e nós começamos a trilhar uma jornada incrível que se desdobrou e tem se desdobrado até os dias de hoje, amém? Mas em meados de 2012, algo começou a acontecer, que começou a mudar a minha vida e que consequentemente também começou a mudar a vida da igreja que nós ali pastoreávamos. Eu fui enviado pela primeira igreja batista em Parque Paulista para conhecer a visão celular na igreja batista central de BH, ali em Belo Horizonte. Nós fomos ali para poder conhecer o que era esse movimento que naquela época estava assim, muito intenso em toda a nossa nação. Era um movimento que ensinava sobre como fazer a igreja crescer. E, sem dúvida, o que passa no coração de todo pastor é ver uma igreja crescer. Você concorda comigo? Aliás, não somente no coração de um pastor, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, amém? Então, nós nos alegramos na terra e também há alegria nos céus. Então, nós fomos ali para tentar entender o que era isso, né? A Igreja Batista Central de BH, hoje, ela é uma das maiores igrejas na nossa nação, né? Acho que a última vez que eu tomei conhecimento, somente de células, eles tinham quase 3.000 células. Uau, né? Quase 3.000 células. E era uma igreja que eles começaram assim, mais ou menos do tamanho que nós somos hoje. Passaram também por um processo de transição, e aí veio uma explosão de crescimento. E é uma igreja que tem abençoado muitos no Brasil e fora do Brasil. E nós ali chegamos. Nós ali chegamos e começamos então a sermos desafiados, nutridos e apoiados. É isso que significa DNA, a visão celular DNA. E ali o Senhor impactou o nosso coração, irmãos. Sabe, o Senhor nos deu muitos sonhos, o Senhor nos deu visão, o Senhor colocou uma esperança no nosso coração, e nós entendemos, essa é a direção de Deus para a nossa vida. Tanto é que a partir de então,
até os dias de hoje, nós somos uma igreja em célula, amém? Uma igreja que se reúne no templo, mas uma igreja que também se reúne nas casas. Então, olha, sem dúvida, você sabe como nós crescemos. Crescemos em comunhão, crescemos sendo edificados na palavra do Senhor. O Senhor, de fato, fez coisas extraordinárias, tem feito e vai fazer muito mais na nossa vida, amém? Mas sabe o que é interessante? Porque, na verdade, o DNA foi uma isca de Deus para mim. O Senhor, Ele queria fisgar a minha vida. Porque o Senhor, Ele tinha tudo que nós estamos vivendo hoje para a minha vida, para a sua vida, mas Ele tinha muito mais. E Ele sabia, Ele disse assim, olha, se eu pegar esse camarada, eu vou tocar a vida de muitas pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu ali cheguei e fiquei encantado com a visão celular e eu voltei assim deslumbrado, eu comecei então a compartilhar com a nossa liderança, né, o que era a visão celular, e nós começamos a seguir alguns passos para um processo de transição que durou alguns anos, e de fato isso aconteceu. Mas a verdade é que quando ali estava, o Senhor, Ele estava trabalhando para poder me revelar algo acerca dele que eu ainda não conhecia, que era a pessoa bendita do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Você pode levantar um aplauso para o Espírito Santo nessa hora? Aleluia. Aleluia. E foi ali, irmãos, quando pela primeira vez lá em Belo Horizonte, eu tive uma visão aberta. Eu vi com os meus olhos naturais aquilo que Deus estava preparando para nós como igreja. E era algo assim muito grande. Apontava para uma multidão, para muitas pessoas. Para nós tocarmos essa multidão com a graça e o amor de Deus. E a verdade é que ao longo desses anos, exatamente isso que nós estamos fazendo. Amém? Mas como nós tocarmos vidas sem o poder do Espírito Santo operando em nós? É impossível. Sabe, porque o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim, olha, o evangelho que eu prego para vocês não é um evangelho, eu vou transcrevê-lo para os nossos dias, bonitinho em palavras. O evangelho que eu prego para vocês, disse o apóstolo Paulo, não é uma palavra, sabe assim, de retórica, não é uma palavra simplesmente que seja agradável de se ouvir, mas a palavra que eu prego para vocês é uma palavra que é poderosa no Espírito Santo, amém? Um evangelho de poder é um evangelho que transforma, é um evangelho que muda radicalmente a vida daquele que é tocado por esse evangelho. E foi isso que o Senhor começou então a me apresentar. Ele começou a me fazer entender que a pessoa do Espírito Santo, ele é uma realidade. Não é alguém que nós apenas sabemos que existe ou que nós mencionamos, mas ele é alguém que se comunica conosco, alguém que se relaciona conosco, amém? E foi então que a história da minha vida começou a mudar e consequentemente a história da igreja também começou a mudar. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Mas o Senhor começou a nos dar uma noção mais clara daquilo que Ele tinha para nós como igreja. O Senhor nos deu uma visão. Diga comigo, visão. Sabe, uma visão fala sobre o lugar aonde nós queremos chegar. E nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, se nós de fato queremos que alguma coisa aconteça conosco. E o Senhor então nos deu uma visão como igreja ou para a igreja. E a visão que o Senhor nos deu fala sobre ser uma comunidade de fé em Jesus que cresce. Diga comigo, que cresce.
A vontade de Deus é que todos possam chegar ao pleno conhecimento de quem Ele é e sejam salvos, amém? Então nós não podemos ter uma visão que ela se desvie daquilo que é a visão de Deus. Olha, há alguns que vão dizer assim, olha, o que importa não é a quantidade, mas é a qualidade, e isso não é verdade, irmãos. A verdade é que Deus, Ele se importa com todos, amém? A verdade é que Deus ama a todos. Aqueles que talvez declarem uma expressão como essa, é porque talvez eles não atentem, por exemplo, para a vida de famílias que estão sendo destruídas. É um filho, é um pai, é uma mãe, um lar que está sendo, destruído. Vai olhar para um lar que está desfazendo, que está desmoronando, e diz assim para ele, olha, mas não se preocupa não, porque o que importa não é quantidade. Deus não se importa com que seu filho, sua filha, seu marido, ou sua mulher entregue a vida para Jesus, não. Ele só quer que talvez um de vocês seja um bom crente. Você já imaginou que tragédia? Não, é você olhar para uma família e dizer, não, o Senhor se importa com o pai, com a mãe, com o filho, Ele se importa com todos e Ele quer transformar todos, amém? Então, o Senhor nos deu uma visão de ser uma comunidade ou uma igreja local que cresce através da manifestação do poder de Deus, amém, irmãos? Porque o que muda, o que transforma é a operação do poder de Deus. Nós não conseguimos mudar ninguém, irmãos, com um conselho sequer, mas é o poder de Deus que transforma. E Deus estava então nos dando essa visão, dizendo assim, olha, vocês precisam crescer no lugar onde vocês estão. Vocês precisam expandir o meu evangelho. Vocês precisam anunciar a todos que eu os amo. Vocês precisam mostrar a todos que eles importam. Vocês precisam anunciar a toda a cidade que eu os amo. Então nós não podemos perder de vista sermos uma comunidade que cresce, amém? Quantos estão felizes por aqueles que estavam aqui hoje na frente que desceram as águas? Quantos estão felizes, amém? Glória a Deus, nós devemos celebrar, amém? Mas deixa eu contar uma história para você. O que nós devemos contar não são necessariamente aqueles que são salvos, mas é aqueles que ainda estão por ser salvos. Você entendeu? Então nós nos alegramos por esses 20 que hoje estavam aqui, mas existem muitos outros que ainda estão lá fora, e nós precisamos trabalhar para alcançá-los, porque o Senhor disse que nós deveríamos ser uma igreja que cresce. Diga amém. Uma igreja que cresce, irmãos. Agora, para sermos uma igreja que cresce, nós precisamos entender que nós temos uma missão. E a nossa missão é ser uma igreja comprometida, amém? Comprometida. Se você não se comprometer com a visão da igreja, a igreja não cresce. Se você mesmo não arregaçar as mangas para trabalhar, a igreja não cresce. Então, como é que a igreja ela vai crescer? Diga assim, com o meu comprometimento. Então, eu e você precisamos estar comprometidos com a visão que Deus nos deu. Precisamos estar comprometidos com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso passa, olha, por estarmos presentes nos cultos, por estarmos presentes nas células, mas também passa pela evangelização, também passa pela consolidação, também passa por um discipulado, passa por, de fato, nós estarmos envolvidos em tudo o que diz respeito à vida da igreja. Então, nós somos uma igreja comprometida com o evangelho do nosso Jesus Cristo, proclamando a libertação da cidade. Você pode dizer amém? Convidando pessoas para estarem nas nossas células, convidando pessoas para fazermos um casa de paz, anunciando o evangelho por onde nós formos. Porque entenda uma coisa, aqueles que ainda não têm o conhecimento de Cristo, irmãos,
eles correm um sério risco de uma condenação eterna. E essa não é a vontade de Deus para ninguém, amém? Sabe que Jesus diz lá em João, ele diz assim, olha, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo, amém? Então nós precisamos ser uma igreja comprometida, amém? Pela graça de Deus, daqui a um ano, nós vamos estar completando 7 anos, você pode dizer amém? E daqui a 7 anos, sabe qual é o desejo? Daqui a um ano, sabe qual é o desejo do meu coração? É que esse espaço aqui já não caiba mais. Você pode dizer amém? Agora, para isso acontecer, nós temos que estar comprometidos. Porque se a gente não se comprometer, a gente corre não só o risco de ficar estagnado, como até mesmo de diminuir. Eu já disse para vocês aqui, né, uma palavra do Bill Johnson, quando ele diz assim, o lugar mais seguro é o lugar do avanço, é o lugar da conquista. Então nós precisamos avançar. Certamente você conhece pelo menos uma pessoa, e eu sei que você conhece muito mais, mas pelo menos uma pessoa que não conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez essa pessoa, ela seja o seu alvo. Sabe, nós já falamos isso aqui muito numa outra ocasião, mas eu quero trazer isso à memória nesse momento, amém? Sabe, diga comigo assim, eu mais um igual a multidão. Para e pensa comigo aqui agora. Você vai assumir um compromisso de dizer assim, olha, você nem vai ganhar alguém para Jesus ainda, tá certo? Você só vai dizer assim, eu me comprometo. Não precisava repetir não, mas vamos lá, já que você, né, ensaiou aí, diga assim, eu me comprometo, no próximo domingo, trazer um visitante comigo. Agora dá uma olhadinha assim para o teu lado, dá uma olhadinha. Aí eu pergunto, onde é que você vai colocar esse camarada? Você já parou para pensar nisso? Então presta atenção, se você se comprometer em ganhar somente uma pessoa, nós já dobramos o número de pessoas que nós temos na igreja. O grande problema é que muitas vezes nós não nos comprometemos. E é preciso se comprometer. Então, se você se compromete e ganha mais um para Jesus, então a gente vai ter um sério problema aqui, porque a gente não sabe onde é que a gente vai ter que colocar todas essas pessoas. Isso é um problema maravilhoso, amém? Eu queria muito, melhor, eu quero muito que você possa assumir esse compromisso de fato, amém? Que sabem, vamos fazer de fato, assumir isso que nós declaramos, vamos trabalhar, para no próximo domingo a gente trazer só mais um visitante, amém? Só mais um visitante. E aliás, olha, tem até muitos que até um dia já estiveram aqui e hoje não estão mais. Pode ser até um deles, que você pode ir em busca e dizer, olha, domingo você é o meu convidado especial. Você passa a semana inteira orando por ele, jejuando por ele, e diz assim, domingo ele vai estar comigo, amém? E o Senhor pode fazer algo muito grande no nosso meio, trazendo muitos de volta para casa, amém? Em nome de Jesus. Então, olha, você precisa ter uma visão, e para cumprir essa visão, para chegar aonde você quer chegar, você precisa ter uma missão. Você pode dizer amém? Agora, como é que nós vamos fazer isso? Você não leva ninguém até Jesus porque você é um cara legal. Você só pode levar alguém até Jesus se você for cheio do Espírito Santo. Se o poder de Deus, ele operar na sua vida. E exatamente isso, né, que o Senhor começou a fazer na nossa vida lá atrás, começou a fazer na nossa vida como igreja, e eu quero então compartilhar com você. A Bíblia nos fala, irmãos,
que hoje pela manhã nós celebramos batismo, que há um tipo de batismo na Bíblia que é chamado de o batismo com fogo, que é o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E esse é o batismo que nos impulsiona a fazermos aquilo que por nós mesmos nós jamais poderíamos fazer. O batismo com o Espírito Santo, nos ensina a Bíblia, é o batismo de Jesus. Abra aí a sua Bíblia em João 1,33. João capítulo 1, 33. A palavra diz assim, olha: eu não o conhecia. E são palavras de João. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é o batismo de Jesus, amém? É Ele que batiza com o Espírito Santo. Veja agora Mateus capítulo 3, o verso de número 11. Novamente, palavra de João, ele diz assim: olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você pode dizer amém? O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com fogo? É um batismo que nos reveste de poder. Porque o Evangelho, ele precisa ser anunciado em poder. Amém? Em poder. Então nós precisamos desse batismo. E foi exatamente isso que o Senhor começou a fazer na minha vida lá atrás, porque Ele queria fazer na vida dessa igreja, amém? E Ele disse assim: olha, você é um cara até mais ou menos. Isso foi Ele dizendo para mim, tá certo? Você é um cara até mais ou menos, mas você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser revestido de poder. Se de fato você quer levar adiante o meu evangelho para toda essa cidade. E foi aí que a nossa história como igreja começou a mudar. Sabe, o batismo de Jesus com o Espírito Santo, ele foi uma promessa. Lá em Atos, abra aí a sua Bíblia, capítulo 1. Dos versos 4 a 8. Atos 1, de 4 a 8. A palavra diz assim, ó: e comendo com eles, Jesus deu-lhes esta ordem. Atos 1, 4. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram antes de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder. Diga comigo: poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode dizer amém? O Senhor estava dizendo para os seus discípulos, aqueles que andaram com Ele durante o seu exercício de 3 anos de ministério. Ele estava dizendo para Pedro, para Tiago, para João e todos os demais:
Aqueles irmãos que viram Jesus fazer coisas extraordinárias, eles estão assim: olha, um novo tempo está começando na vida de vocês agora. Vocês não podem sair de Jerusalém até que o Espírito Santo caia sobre vocês. Porque para vocês fazerem o que vocês precisam fazer, vocês precisam de poder. Esperem. Era uma promessa. Vocês não podem sair enquanto vocês não forem revestidos de poder. E sabe, essa era a palavra do Senhor para a minha vida. Ele disse: olha, você é um bom crente. Nem era tão bom assim, viu? Mas vamos lá. Você é até pastor, mas você precisa de poder. E esse poder, somente o meu Espírito pode derramar sobre você. Mas sabe o que é tão maravilhoso? É que ele não é somente uma promessa. Declare comigo, diga: o Espírito Santo é uma realidade. Vá para Atos 2. Veja os versos de 1 a 4. A palavra diz assim: olha, ao cumprir-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam onde, irmãos? E por que eles estavam nesse lugar? Porque Jesus disse: não saiam de Jerusalém. E a palavra prossegue dizendo: olha, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, diga comigo, todos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Diga amém. Então olha, o Espírito Santo que antes havia sido prometido, agora era uma realidade no meio da igreja, amém? O Espírito Santo veio sobre eles, caiu o poder de Deus sobre eles. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que naquela ocasião, eles foram revestidos de poder. E sabe o que é interessante? Porque aquela época, eles estavam dentro da casa por duas razões. Uma, porque Jesus disse: não saiam até que o Espírito venha. E outra, porque eles não tinham coragem de sair, porque eles estavam com medo. Porque eles sabiam que se eles saíssem, poderia acontecer com eles o mesmo que havia acontecido com Jesus, quando Jesus foi morto. Mas se você ler mais adiante, você vai ver que agora que o Espírito Santo cai sobre eles, irmãos, eles saem para as ruas. E eles começam a anunciar a vida que somente havia em Jesus. A tal ponto que algumas autoridades se levantaram e disseram assim: olha, vocês não podem falar nesse nome, vocês não podem pregar nesse nome. E eles falavam e pregavam no nome de Jesus, amém? Olha, mas se vocês pregarem nesse nome, nós vamos bater em vocês. E eles diziam assim: importante agradar a Deus do que agradar a vocês. E eles apanhavam, eles eram chicoteados, eles eram maltratados. E quando eles saíam daquela tortura, eles saíam sorrindo, dizendo: como nós fomos achados dignos de sofrer por causa do nome dele. Se você não tem o revestimento de poder, irmão, você não enfrenta uma coisa dessa. É por isso que Jesus estava dizendo: vocês precisam de poder, porque olha, eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. E ali o Senhor estava dizendo para nós, para essa igreja: para aquilo que eu tenho para vocês, vocês não podem fazer na força de vocês. Vocês não podem fazer sendo uma igreja legal. Porque olha, o que é mais importante, irmãos,
não é ser visto como legais numa comunidade, mas sermos um instrumento de libertação e cura e salvação para uma comunidade, amém? E o Senhor disse: vocês precisam ser revestidos de poder. Foi então que o Senhor começou a fazer isso na minha vida, irmãos. E o Senhor então começou a derramar isso sobre a vida dessa igreja. Então a nossa história começou a mudar nessa caminhada. E quando foi no ano de 2019, o Senhor disse assim: vocês precisam de um novo nome. Vocês precisam de uma nova história. Vocês precisam de algo que caracterize que vocês foram revestidos e cheios do meu Espírito Santo. E de fato isso começou a vir sobre nós. Pessoas começaram a ser tocadas pelo poder de Deus e começaram a ter as suas vidas transformadas e mudadas. Mas o Senhor dizia assim para nós: é preciso mais. Vocês precisam aprender a confiar em mim. Vocês precisam aprender a confiar no meu poder. Vocês precisam aprender a confiar que eu sou o Deus de vocês. E sabe o que é interessante? Que muitas vezes, para que a gente possa avançar, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E foi nesse processo que o Senhor disse para nós que nós precisávamos abrir mão daquele templo para começar uma nova história, para começar do zero, para começar de novo. O Senhor estava dizendo: aquilo que eu tenho para fazer através da vida de vocês, vocês precisam abrir mão de tudo e esperar somente aquilo que eu posso fazer na vida de vocês. E como resultado, nós estamos hoje aqui nesse espaço. Um espaço que ainda não é nosso. Mas aliás, isso não nos preocupa tanto. Porque para e pensa comigo, irmãos. Que espaço é esse que nós vamos ter para colocar toda uma cidade dentro? Amém? Nós não vamos encontrar espaço nessa cidade, para colocar todo mundo dentro. Mas o poder de Deus operando em nós vai ressuscitar muitos que estão mortos. E o que Deus vai fazer a partir de então, isso não é problema nosso. É somente confiar naquilo que Ele está por fazer, amém? Então Deus, Ele mudou a nossa história. Deus, Ele começou a fazer algo novo na nossa vida como igreja. Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. E agora Ele disse: vão. E é por isso que nós estamos aqui. E para que essa história ela continue a acontecer, nós precisamos estar comprometidos. Amém? É tão bom quando nós estamos aqui reunidos. É tão bom quando participamos de um momento que nós participamos hoje pela manhã, quando nós estávamos reunidos como igreja e pessoas ali sendo batizadas, uma alegria, uma grande festa. Mas olha, participar só de momentos como esse não é suficiente para promover uma transformação de toda uma cidade. Deus quer mais de você e Deus quer mais de mim. Você pode dizer amém? Então nós precisamos estar comprometidos com o Espírito Santo. Amém? Se coloca de pé aí no nome de Jesus. Quero chamar o pessoal para cá.